Olá a todos, sejam bem-vindos. Tenho o grande prazer de receber hoje Einar Tungen, Senior Fellow do Taihe Institute, sócio fundador do Center for China and the World na City University of Macau e também presidente da Asia Narratives. É ótimo tê-lo de volta ao programa. Foi um prazer. Obrigado por me receber. Então, o que eu queria discutir com você hoje era obviamente a guerra econômica, mas também o que tudo isso significa. Porque os Estados Unidos claramente impuseram tarifas não só à China, mas ao mundo todo. E depois, em alguns casos, reverteram ou suspenderam essas tarifas, com exceção da Grã-Bretanha, onde realmente chegaram a um acordo. Mas, para focar primeiro nas negociações entre os Estados Unidos e a China, como você vê essas negociações? Porque para alguns, pareceu que Trump cedeu, e ao mesmo tempo ele declarou vitória. E de fato, muitos jornalistas e políticos também estão dizendo que isso foi uma vitória. Como você interpreta essa situação? Bem, quero dizer, vamos voltar ao começo. Donald Trump já tentou tarifas antes, elas não funcionaram muito bem. Depois ele fez uma fase 1, e então a fase 1 fracassou. E desta vez ele decidiu tentar esse tipo de ataque em larga escala. Ele mirou em quase 180 países, considerando que só temos 195, se você incluir a Santa Sé e alguns outros. Ele estava basicamente declarando guerra ao mundo, incluindo seus vizinhos mais próximos, aliados, assim como concorrentes e outras pessoas com quem ele simplesmente não se importava. Quero dizer, os pinguins, eles estão muito intrigados sobre o motivo de terem tarifas sobre eles. Mas sabe, além de ser um pouco estranho, isso parecia não ter nenhum objetivo final real. Agora parece que ele pensava que se fizesse isso, mostraria às pessoas que era muito poderoso e que poderia forçá-las a entrar nesse novo paradigma que ele quer criar, que é os Estados Unidos no centro. Então os Estados Unidos usariam seu poder político, econômico e militar superior para essencialmente criar esses relacionamentos bilaterais desiguais com outros países, onde eles basicamente seriam forçados a se tornar parte dos Estados Unidos. Embora não tenham direito a voto, eles seriam apenas nações sujeitas sustentando os Estados Unidos. Bem, o problema com o que Trump está tentando fazer é que os fluxos comerciais são medidos por todos. O FMI, o Banco Mundial, o ADB, todos os países. Eles estão olhando para as cartas dele, e ele insiste que tem uma sequência real de paus, que no poker é a melhor mão. E todo mundo olhava para as cartas dele pensando, não, você não tem. Mas países pequenos e médios não têm recursos para enfrentar os Estados Unidos de igual para igual. Então as pessoas estavam tentando descobrir o que fazer. Agora, no meio disso, a China disse, estou te desafiando. Você simplesmente não tem isso. E eles sabiam que a pressão não vinha tanto diretamente da China, mas simplesmente porque o público americano havia eleito Donald Trump para reduzir os preços, não para aumentá-los. Eles estão muito preocupados. Mais de 70% das famílias americanas sentiam que viviam de salário em salário antes da eleição. E muitos achavam que, mesmo não gostando particularmente de Donald Trump, não tinham nenhuma confiança em Kamala Harris para lidar com a situação econômica. Afinal, ela basicamente estava apenas seguindo o roteiro que Joe Biden pregava, dizendo que tudo estava ótimo, não se preocupem com isso. Bem, os americanos estavam preocupados. Inadimplência em cartões de crédito, falências, pessoas perdendo suas casas, seus carros. Isso estava acontecendo e as pessoas estavam muito, muito preocupadas. Então elas optaram por Donald Trump. Ele disse, vou mostrar a vocês a vitória. Lembrem-se, era dourada, esse tipo de coisa. E na realidade, não está funcionando assim. Porque quando a China disse não, de repente houve uma mudança completa de cenário em como as coisas estavam funcionando. Agora lembre-se, isso foi nos primeiros 90 dias de reajuste. Ele pausou por 90 dias antes por causa da reação dos mercados de títulos. Agora vem a segunda parte. A primeira parte é, vocês são consumidores.
O americano médio está sendo prejudicado pelos preços mais altos, e isso vai levar a uma espiral econômica descendente. À medida que os preços sobem, as pessoas gastam menos. Quando as pessoas gastam menos, menos pessoas são empregadas. Depois há o outro problema da dívida americana. Donald Trump sempre gostou de dívidas, ele só não gosta de pagá-las. E até agora ele não apresentou um plano para lidar com o déficit americano de 36 trilhões e crescendo. Na verdade, até o final deste ano, será de 38 trilhões. Perguntas sobre essa dívida já foram levantadas. Em 2011, a S&P rebaixou a nota dos Estados Unidos. Em 2023, foi a vez da Fitch. E agora, a Moody's, justamente nesta semana, indicou que vai rebaixar os Estados Unidos de AAA para A1. Agora, isso vai afetar os Estados Unidos a longo prazo? Sim e não. O problema é que se ninguém confia no dólar americano e no sistema, não vão comprar títulos. As pessoas que compram títulos vão exigir uma taxa de juros mais alta. Então, o primeiro ajuste aconteceu porque o mercado de títulos reagiu de forma muito negativa. E se as taxas de juros subirem, o valor que os Estados Unidos terão que pagar pela sua dívida vai aumentar drasticamente. Então ele enfrenta duas realidades. É impopular com o público, porque os preços estão subindo e está diante de uma quantidade potencialmente paralisante de juros. No ano passado, os Estados Unidos pagaram $1 trilhão, isso de um orçamento de $6 trilhões. E desses 6 trilhões, 2 trilhões foram emprestados. Ou seja, está realmente pegando emprestado mais do que paga de juros. Se fosse qualquer outro país, diriam que isso é um esquema Ponzi. Você está pegando dinheiro emprestado para pagar o dinheiro que já pegou emprestado, além de pegar ainda mais dinheiro emprestado. Quero dizer, isso faz o Bernie Madoff parecer amador, porque ele está fazendo isso abertamente. Então, com essas duas pressões sobre ele, quando se tratou da China, e a China disse que não iria fazer isso, ele basicamente teve seu blefe desmascarado. A questão é o que fazer. E, no típico estilo Donald Trump, você recua e declara vitória. E foi exatamente isso que ele fez. E outras pessoas estão dizendo, bem, a China está pagando 30% de tarifas e nós só estamos pagando 10%. Bem, isso é um absurdo. A China não está pagando um centavo. Tarifas, os produtos entram nos Estados Unidos e quem os importou é que vai pagar esses 30%. E esses 30%, uma grande parte disso, vai recair sobre o público americano. Então não resolve o problema. E certamente ajuda com os títulos, mas também não resolve isso, porque não há um plano para pagar tudo ou para reduzir significativamente a dívida. Então agora estamos em um período de transição. 90 dias. Eles devem criar um mecanismo que permita que interajam de forma civilizada. Agora repare. Preste atenção nisso. Em vez de fazer as pessoas irem até Mar-a-Lago, se ajoelharem e implorarem para ele, e depois serem ridicularizadas quando saem, como aconteceu com o ex-primeiro-ministro do Canadá, Trudeau, ou de irem a Washington, como fizeram os japoneses, e dizerem, ok, o que você quer? E a resposta que veio do próprio Trump foi, o que vocês estão dispostos a oferecer? Bem, o Japão não estava interessado em dar lances contra si mesmo, então voltou para Tóquio e disse, isso vai ser um processo longo e arrastado porque eles não querem dizer o que querem, e nós não vamos começar a dar lances contra nós mesmos. Nesse contexto, a China disse, não, nós não vamos a Washington, não vamos a Mar-a-Lago, queremos que vocês vão para Genebra, território neutro. Exceto que esse território neutro é a sede da Organização Mundial do Comércio, uma organização que os Estados Unidos basicamente sabotaram e que a China quer promover. E não só eles realizaram as negociações lá, forçando os Estados Unidos a sair do próprio país, como também fizeram um relatório direto e muito público ao chefe da OMC. As pessoas ficaram entusiasmadas ao saber que haveria algum tipo de ordem. Mas esse mecanismo comercial, o que isso significa?
Bem, não significa muito se as posições não mudaram. A China deixou muito claro que não vai ceder ou se submeter ao tipo de intimidação que eles percebem que Donald Trump está fazendo. Então, se você me perguntar, eu diria que o plano é o que eles chamam de fase 2. E o motivo pelo qual digo fase 2 é que a fase 1, a qual me referi anteriormente, foi quando a China concordou em comprar muitos produtos de energia e agrícolas dos Estados Unidos. Foi interrompido pela Covid e nunca foi concluído. Mas em um documento entregue há cerca de 3 semanas e meia pelo governo chinês, eles apresentaram 6 pontos. Um desses pontos tratava do fracasso da primeira fase. Muito interessante. Por que falar sobre algo que você considera um fracasso, a menos que seja um convite para uma segunda fase? E então surge a pergunta, por que a China estaria interessada em uma segunda fase? Bem, eles veem Trump, e acho que a maioria das pessoas também, como alguém que age de forma transacional, o que significa que se você der algo a ele hoje, amanhã ele voltará dizendo, quero outra coisa. Isso ficou comprovado tanto com o México quanto com o Canadá. Lembre-se, foi Donald Trump quem negociou quando eles saíram da TPP, a parceria transpacífica. Ele insistiu em negociar um acordo desigual tanto com o Canadá quanto com o México. E agora ele está voltando atrás no próprio acordo que fez com eles e dizendo, isso não é suficiente, eu quero mais. Então, o objetivo da China ao propor uma segunda fase é amarrá-lo ao acordo, porque os produtos agrícolas serão comprados semanal ou mensalmente. E se Donald Trump desistir do que concordou, eles simplesmente encerram a segunda fase e voltaremos exatamente ao ponto de partida. O objetivo aqui não é estabelecer algum tipo de grande acordo com os Estados Unidos. É simplesmente sobreviver pelos próximos 3 anos e meio com Donald Trump. E não é só a China que é afetada por essas tarifas. E a China gostaria de ter uma ordem mundial em que tudo voltasse a não haver tarifas, ou a tarifas muito específicas, que pudessem ser justificadas com base em alguma política doméstica que faça sentido. E é aí que acho que estamos hoje. A China está esperando para ver se os Estados Unidos vão seguir esse caminho. Eles não querem encurralar Trump. Eles precisam ser os adultos na sala. Seria ótimo para muitas pessoas em Pequim simplesmente assistir Donald Trump implodir sob essas pressões duplas da dívida e de sua própria base se rebelando contra o aumento de preços. A China percebe que há um sistema global em jogo, então está tentando ao máximo fazer algo que permita um espaço de respiro até que Donald Trump se vá e seja substituído, esperançosamente, por alguém um pouco mais razoável. Sim, a ideia de que eles não querem quebrar a América. O interessante é que quando Trump deu uma entrevista sobre recuar nas tarifas, ele argumentou que os chineses teriam sido quebrados e que isso não teria sido uma coisa boa se tivesse continuado. Então, de alguma forma, isso foi benéfico para eles. Concordo com sua crítica ao Trump por alimentar toda essa imprevisibilidade. O interessante, porém, é a ausência de um plano. E isso não é só sobre o Trump. Acho que é justamente por isso que o Trump está no poder. Porque as pessoas, mesmo antes dele ser eleito, já viam que isso, obviamente, não era sustentável. A dívida continua aumentando. O padrão de vida fica mais difícil. E em vez de termos políticos e jornalistas discutindo quais são as realidades, quais caminhos possíveis existem a partir daqui, eles viam seu principal trabalho como defender o governo, fingindo que tudo está bem. Ele não está senil. Não estamos indo à falência. Nossos melhores dias ainda estão por vir. Não há alternativa. E então o Trump aparece, e acho que as pessoas arriscaram nisso porque, pelo menos a seu crédito, ele reconheceu muitas das fraquezas e que as coisas não eram sustentáveis. Mas depois disso concordo muito com você. Eu não acho que nada do que ele implementou, nenhuma de suas ideias, realmente faça muito sentido. De fato, você menciona esses pinguins.
E isso é uma referência ao motivo pelo qual ele colocou tarifas ali. Porque ele olha para territórios onde não há superávit comercial e diz, bem, então precisamos de tarifas recíprocas. Mas com tarifas recíprocas, você sugere que está igualando as tarifas deles, fazendo o mesmo. Mas não foi assim que ele calculou, no entanto. Como essas tarifas são determinadas? Não é simplesmente que se você tem um déficit comercial, se o outro lado está comercializando mais do que você coloca tarifas sobre eles. Bem, quero dizer, vamos voltar à raiz do problema. A narrativa popular que todo mundo em Washington gosta de espalhar é que, de alguma forma, todos os empregos foram roubados dos Estados Unidos por outros países. E isso está completamente errado. O que aconteceu é que o dólar americano é a espinha dorsal do sistema de comércio, mas isso aumenta o valor do dólar. O dólar se torna mais valioso. As pessoas estão constantemente comprando dólares e usando-os para liquidação de comércio, e isso eleva o valor do dólar, o que é ótimo se você está tentando, manter esse grande volume de endividamento, porque suas taxas de juros ficam muito baixas, já que as pessoas estão comprando. Então, um dólar forte é ótimo para a dívida dos Estados Unidos. Por outro lado, um dólar forte significa que fica muito mais barato comprar de outra pessoa, certo? Porque se você fabrica nos Estados Unidos com um dólar forte, quem vai comprar de você? E além disso, não é só o dólar forte, há também uma diferença nas taxas de mão de obra. Por exemplo, as taxas de mão de obra na Índia em comparação com os Estados Unidos para a manufatura, a taxa indiana é 1/33º, cerca de 3%. Ou seja, se você paga $100 por dia para alguém nos Estados Unidos, na Índia você paga $3. Se fosse na China, você pagaria $20. Então há uma diferença enorme no valor que você precisa pagar pela mão de obra. A combinação disso fez com que as empresas americanas tivessem que sair e procurar lugares mais baratos para fabricar, porque se não fizessem isso, a Europa faria. A Europa era a principal concorrente dos Estados Unidos. Eles vendem aviões, nós vendemos aviões, eles vendem equipamentos médicos, nós vendemos equipamentos médicos, e assim por diante. E eles foram forçados a essa situação e ficaram bastante satisfeitos em fazê-lo porque isso aumentou os lucros. Trilhões de dólares em lucros desde 2001 foram para os cofres das empresas americanas. Mas isso foi distribuído não para os trabalhadores. Se você começar a olhar para os aumentos salariais, eles ficaram basicamente estagnados durante esse período, com um leve aumento nos últimos anos. Mas, como ficaram estagnados, o padrão de vida das pessoas realmente caiu. E como sabemos disso? Bem, em 1971, que é antes, claro, de 1991, mas quero dizer 2001, 61% dos americanos eram classe média. Avançando para o ano passado, eles fizeram um estudo sobre a renda média e descobriram que apenas 40% dos americanos agora pertencem à classe média. Houve algum aumento na classe média alta, mas não chegou a 21%. Então, basicamente, você vê o empobrecimento da América, e os americanos no nível local percebem isso. É por isso que eles estão irritados. Eles sentem que o governo e o sistema que deveriam representá-los e cuidar deles não têm feito nada além de beneficiar esses grandes figurões. Agora vamos voltar a falar das corporações. Lucros enormes. O governo, um governo deveria cuidar de todos. Faria muito sentido dizer para esses caras, ok, vamos ter que taxar vocês. E o motivo pelo qual estamos te taxando não é porque podemos, mas porque precisamos mudar nosso sistema educacional para preparar as pessoas para serem competitivas na economia digital que está por vir. Precisamos reconstruir nossa infraestrutura para que tenhamos a capacidade logística de entregar de forma eficiente em todas essas áreas. Portanto, temos que construir uma base digital de empresas que possam competir no futuro, porque esses são setores de alta margem, onde é possível pagar grandes quantias de dinheiro devido à produtividade e às vendas.
A ideia de que é possível retroceder e essencialmente recriar o sistema industrial que já existe. Lembre-se, estamos no limite da capacidade. A lei da oferta e da procura diz que se há demanda, haverá oferta. Mas se você aumenta a oferta, aumenta a produção, o que acontece? A competição. E geralmente, nesse tipo de competição, quem oferece o melhor valor e os preços mais baixos é quem vence. E esse não vai ser os Estados Unidos. E mesmo que vençam, as margens serão comprimidas. Os lucros vão cair. Eles não vão conseguir pagar salários altos para os trabalhadores americanos porque estarão sob pressão para reduzir custos. Então, o que Donald Trump está fazendo não faz sentido. Esse ordem de ração, quando você recebe pouco de lucro nesse setor, quero dizer, para te dar outro exemplo, ontem a Associação dos Fabricantes se manifestou e foi ao governo dizendo, olha, temos déficits, quase 100 mil pessoas que não conseguimos encontrar porque não estão qualificadas para trabalhar em nossa indústria, em nossa manufatura. E mesmo assim, Donald Trump está dizendo que quer criar uma economia de manufatura nos Estados Unidos, certo? Apenas 40% dos americanos conseguem ler acima do nível da sexta série. Isso parece que eles estão prontos para a economia digital. De onde tudo isso vai vir? E em vez de, eu entenderia se ele dissesse, ok, vamos fazer um grande esforço, um momento Sputnik. Vamos dar mais ênfase às áreas de STEM e garantir que tenhamos cientistas, engenheiros e pessoas preparadas para trabalhar nessa nova indústria. Não, ele está desmontando o departamento de educação. Então, tudo o que ele parece estar fazendo vai na direção oposta. Ele está preso em uma situação em que um dólar fraco terá consequências horríveis para a nossa dívida. E ainda assim, se ele não tiver um dólar fraco, os produtos americanos não serão competitivos. Eu diria até que teria que haver quase uma proporção de 10 para 1, ou seja, 10 dólares valeriam 1 a dólar, para colocar os estadunidenses em uma posição de competir em termos de mão de obra e oferta de produtos. Se isso acontecesse, quem iria querer comprar títulos do Tesouro? Por quê? Eu não preciso assumir um prejuízo desses. Quero dizer, Peter Navarro já afirmou que o dólar precisa ser desvalorizado em 30%. Bem, quando você desvaloriza o dólar em 30% e compra um quarto, 25% de tudo que consome do exterior, você acabou de multiplicar o efeito das tarifas. Então, realmente estamos em uma situação desesperadora. E quem está sendo atingido? Claro, os consumidores. Agora você vê pessoas que vão rotineiramente ao supermercado e compram agora para pagar depois. Quando pagarem depois, vão pagar, sabe, anualmente de 300% a 500% a mais. Elas ficaram sem dinheiro, ficaram sem crédito, estão correndo o risco de perder seus carros. Não conseguem nem pagar o conserto dos carros porque as próprias peças estão sujeitas a essas tarifas e o dinheiro delas vale menos. O que valia 10 dólares hoje vale apenas 9 dólares. Quero dizer, 10 a 2 meses agora vale apenas 9 dólares. Então você tem que pagar mais e ainda tem as tarifas em cima disso. Então os Estados Unidos estão enfrentando uma situação desesperadora. Donald Trump não sabe muito bem o que fazer a respeito. Ele não quer parecer fraco. A China está tentando desesperadamente descobrir como pode aliviar a situação para que ele não jogue a carta militar. Esse é sempre um perigo, porque é a última carta que os Estados Unidos têm. Eles começam algo para tentar unificar o país, fazer com que as pessoas suportem o tipo de sofrimento que Donald Trump está promovendo. Mas isso pode custar vidas. Pode acabar com o mundo como conhecemos. Eu acho que, novamente, um problema central parece vir de alguns desses acordos comerciais do início dos anos 90 também. Como você argumentou, essa nova divisão internacional do trabalho. Ou seja, os Estados Unidos deveriam focar em tecnologia e finanças e aceitaram que muita coisa seria terceirizada. Agora, é claro, há um grande benefício.
Como você disse, terceiriza-se grande parte da produção e montagem, e assim fica mais barato. Mas claro, o seu próprio povo perde empregos. Então, na minha opinião, nesse momento crítico, especialmente no início dos anos 90, quando tudo isso estava acontecendo, a suposição principal parecia ser: bem, é assim que uma economia global se reajusta. Essas pessoas que antes fabricavam carros na produção simplesmente migrariam para profissões de alta qualificação e alta renda. Todos se tornariam programadores, basicamente. Mas vimos o oposto acontecer. Todos foram para empregos de menor qualificação e menor remuneração. Então, as pessoas que fabricavam os carros acabaram mais ou menos trabalhando no Kmart. E você acaba em uma situação muito, como você disse, difícil. A classe média começa a enfraquecer. Quando não existe classe média, o capitalismo passa a ser visto apenas como uma relação entre quem explora e quem é explorado. Então, é claro, as tensões começam a aumentar. Eu reconheço que isso não era sustentável e concordo muito com você. Acho que tudo o que está sendo feito agora é muito contraproducente, e parte disso parece ser simplesmente por causa de informações erradas. Toda essa ideia de que se os Estados Unidos podem impor tarifas de 30% sobre a China, e a China só pode impor 10%, então os Estados Unidos saem ganhando. Você mencionou o custo para o consumidor. É claro que todo esse custo pago pelo importador é repassado ao consumidor. Então, não só você tem preços mais altos para o consumidor, mas isso assumindo que as importações são apenas os produtos finais. Muitas vezes, esses também são componentes que entram em uma cadeia de suprimentos, o que significa que o produto final americano ficará mais caro e menos competitivo. Então, parece que isso é um problema real. Mas essa busca por soluções fáceis, e como você disse, muito do que os Estados Unidos precisam fazer é, se quiser reindustrializar, tem que começar pelo sistema educacional. Isso precisa ser construído ao longo de muitos anos, assim como a China levou muitos anos. Mas essa ideia de que você pode simplesmente comprimir isso em um período de 2 anos e colocar os Estados Unidos de volta no topo, vai ser algo muito disruptivo e muito confrontador, porque não só você teria que de alguma forma reinventar sua própria economia a um ponto que não é possível, mas também teria que quebrar as pernas dos chineses. E eu acho, não só os chineses, todo mundo sim. Tomando territórios dos dinamarqueses, sabe, reorganizando todo o hemisfério ocidental. É realmente, sim, perigoso. Mas minha pergunta é, como a China responde a isso? Porque independentemente das tarifas serem retiradas, a confiabilidade dos Estados Unidos não é a mesma. E de novo, não é só o Trump. A guerra econômica começou com o primeiro governo Trump, mas só foi intensificada sob o Biden. Novamente, esse corte do acesso da China a semicondutores, por exemplo, isso foi um sinal muito perigoso. Isso disse aos chineses, de forma muito direta ou indireta, que sabe, não estamos preparados para conviver com vocês como iguais. E nosso objetivo agora é destruir o seu setor de tecnologia e o seu progresso econômico. Isso foi uma declaração de Guerra Fria. Portanto, independentemente de Trump sair amanhã, quem quer que venha a seguir, a interdependência com os Estados Unidos, que seria ótima para a estabilidade entre os Estados Unidos, a China e o mundo em geral, já não é mais certa. Então, se você é a China, o que faz? Porque não pode aceitar essa dependência massiva de um parceiro pouco confiável. Para onde vão as exportações chinesas? Como reorganizar seu sistema de comércio? Desculpe, essa foi uma pergunta muito longa, peço desculpas. Não, eu entendo o ponto. Quero dizer, Donald Trump não tem planos de longo prazo. Por 18 anos ele reclamou do sistema de saúde. Quando lhe perguntaram pouco antes da última eleição, qual é o seu plano de saúde, ele disse, bem, eu tenho uma estrutura de conceitos. Sério? Uma estrutura de conceitos sobre algo que você foi presidente por um mandato, fala sobre isso o tempo todo e não tem nada concreto para apresentar. É mais ou menos aí que ele está. Mas você fala sobre a falta de confiabilidade como se fosse um problema com a China. É maior do que isso.
A Europa tem um problema com a falta de confiabilidade dos Estados Unidos. Assim como a América do Sul, a África, o Sudeste Asiático, a Ásia Central. Na verdade, até a Austrália está se afastando. E isso ficou bem claro nas eleições que foram realizadas. O Canadá votou em alguém que vai defender o Canadá. Eles não querem ser nosso quinquendo primeiro do Estado. O Canadá foi influenciado por Donald Trump. Apesar dos esforços dele para tentar influenciar as coisas, não funcionou. As pessoas puniram o partido que basicamente vinha agindo como Trump, falando do mesmo jeito. Então o mundo está reagindo a um parceiro pouco confiável, aquele em quem costumavam confiar como um farol, como uma entidade que, em essência, mostrava o caminho, guiava-os pelos perigos, apoiava instituições internacionais, defendia o Estado de Direito, falava sobre direitos humanos, todas essas coisas. E agora o mundo está de cabeça para baixo. Em vez de falar sobre regras e leis internacionais, ele disse: eu vou simplesmente pegar a Groenlândia, vou pegar o Canadá, vou pegar Gaza e vou pegar o Canal do Panamá. Isso é uma reviravolta completa, claro. Todo mundo tem exatamente o mesmo problema. E ninguém quer ficar sob os Estados Unidos, sob algum tipo de acordo bilateral desigual, que na essência diz: você vai me apoiar, eu vou extrair de você e não espere nada em troca. Apenas seja grato por eu não estar fazendo algo pior com você. Sim, os Estados Unidos estão se isolando lentamente. E a questão para o mundo, considerado individualmente e em conjunto, é se eles conseguem viver sem os Estados Unidos sendo a parte central da economia global e do sistema político. Não porque querem expulsar os Estados Unidos, mas simplesmente porque os Estados estão se retirando. Querem todos os benefícios, mas não querem ter nenhuma das responsabilidades. Vimos isso com a USAID, e muita gente está feliz que ela se foi, porque para alguns era vista como uma fachada para atividades da CIA de desestabilização de países. Mas o fato é que ela também entregava coisas, como vacinas contra a AIDS na África. Fazia ações para prevenir surtos, oferecendo vacinas contra a poliomielite e coisas do tipo para garantir que essas doenças não voltassem a ser um problema. Agora isso acabou. E isso é simbólico do fato de que os SUS, nós simplesmente não nos importamos. O que vocês fazem é problema de vocês. Mas o que queremos é que vocês apoiem nosso sistema e nosso modo de vida, porque fomos enganados. Sempre acho isso um tanto estranho. O país mais rico, mais poderoso do mundo, com o maior exército, de alguma forma foi enganado por países que não conseguem alimentar seu próprio povo. Como isso é possível? E muitas pessoas estão fazendo as mesmas perguntas. Então a verdadeira questão daqui para frente é: já que Donald Trump não tem um plano, quão ruim isso pode ficar? Do ponto de vista da China, como eu disse, a única solução que vi que parece fazer sentido para eles é esse acordo da fase 2. Amarrá-lo a um acordo para que, se ele desistir, isso automaticamente o puna. Como ele vai lidar com o problema da dívida, eu não sei. Porque isso não é algo que a China possa influenciar. Eles não estão interessados em derrubar o dólar americano. Eles poderiam ter feito isso facilmente, apenas vendendo seus títulos do Tesouro ao longo de alguns dias. Isso teria resultado em aumentos massivos nos juros. E isso ainda paira sobre a cabeça do Fed. Eles estão preocupados com isso. E então você tem Bessent. Ele é uma figura estranha. Em certo momento ele ainda era muito próximo do Soros, a quem Trump considera o diabo, e que a maior parte do establishment de Washington, os neoconservadores, vê como uma força maligna contra a qual lutam. E mesmo assim ele está trabalhando para Donald Trump. Quero dizer, o que é isso? Ele foi um cara bem-sucedido? Sim. Ele fez 500 milhões de dólares, mas em seus últimos empreendimentos, toda vez que saiu debaixo das asas do Soros, não se saiu bem. O Soros teve que meio que juntar os cacos do último negócio dele. E de repente agora ele é um político. Ele tem uma resposta? Deveria ter. Mas veja, é um cara que reclama da financiarização, essa ideia de que você não investe em empresas, você aposta em resultados.
Tipo, o que vai acontecer com diferentes moedas se certas coisas acontecerem? O que vai acontecer com o mercado de ações se o Fed mudar as taxas de juros? Isso é financeirização. Não está ajudando as empresas a construir nada, nem lhes dando capital para isso. É simplesmente um cassino. E ele ganhou muito dinheiro nesse cassino. Então, algumas semanas atrás, ele começou a falar sobre os males da financeirização. Isso me lembra daquele filme Casablanca, quando o comandante diz ao Rick: "Estou chocado em descobrir que há jogos de azar no seu estabelecimento." E imediatamente o responsável diz: "Oh, comandante, aqui estão seus ganhos." Ah, obrigado. Então quero dizer, isso virou uma caricatura. Se você se afastar e olhar o que está acontecendo, a China está numa posição estranha, em que precisa salvar os Estados Unidos, apesar do fato de que está lidando com uma criança de 11 anos, que essencialmente está fazendo birra no chão do supermercado. Eles não podem simplesmente desistir. Há muito em jogo globalmente. Então eles estão tentando encontrar alguma coisa. Pelo que posso ver, isso é a única coisa que eles realmente têm. E estão esperando que ele aceite, porque quer declarar vitória. Como eu disse, essas outras pressões realmente vão atingi-lo com força. Ele está promovendo esse corte de impostos de 4 trilhões de dólares, que não tem financiamento, passando pelo Congresso neste momento. Ele está tendo muita dificuldade até mesmo para convencer o próprio partido de que isso é algo que eles querem. E eles geralmente são muito favoráveis a cortes de impostos. Eles estão dizendo que isso não é sustentável. Não podemos simplesmente continuar adicionando cortes de impostos à dívida nacional. Então ele tem muitos problemas. Todos eles se relacionam ao seu entendimento fundamental equivocado, falta de conhecimento ou pura ignorância em relação à economia. O fato é que ele não escolhe pessoas que possam aconselhá-lo. Ele escolhe pessoas que vão refletir tudo o que ele diz. A competência do seu gabinete como um todo é extremamente duvidosa. A maioria deles veio da televisão, eram comentaristas ou apareciam na TV. Eles têm boa aparência, mas será que realmente entendem o que estão fazendo? Quero dizer, Pam Bondi, sua procuradora-geral, disse que apreenderam 22 milhões de comprimidos de fentanil. Ela começou dizendo que isso salvou 25 milhões de vidas. Ok, isso já é um pouco exagerado, mas talvez. Depois, em sua próxima aparição, virou 110 milhões de vidas salvas. E então passou para mais de 220 milhões. Bem, os Estados Unidos têm apenas 360 milhões de pessoas. Mas quero dizer, isso foi dito com a maior seriedade. Essas são as pessoas que Donald Trump tem ao seu redor. E isso é o que assusta. Eles refletem o que ele quer. Todos são descartáveis. Ele pode substituí-los em um segundo. A questão é que ele não está recebendo as informações de que precisa. E como vimos em seu primeiro mandato, ele não gosta que lhe deem conselhos. Ele diz: "Vocês estão me segurando. Deixem o Trump ser o Trump." O problema é que Donald Trump, como conhecemos, já quebrou 6 vezes. Ele é um criminoso condenado. Ele esteve envolvido em todo tipo de esquema em que teve que devolver dezenas de milhões de dólares por causa de atividades fraudulentas, alegadas por quem o processou e por procuradores gerais. Ele usou sua própria instituição de caridade como fachada de dinheiro, um poço para seus próprios projetos de vaidade e para recompensar pessoas, para pagar dívidas de sua amante. Quero dizer, dinheiro para pagar a amante. Essas são as coisas que deveriam estar incomodando as pessoas, e eventualmente vão incomodar. As prateleiras dos supermercados, dos apartamentos estão vazias e os preços estão subindo. Você vai ver uma divisão na base dele. A base dele geralmente tem sido extremamente sólida em 30%. E eles vão te dizer, bem, eu não entendo o que ele está fazendo, mas ele está do meu lado e eu estou do lado dele. Certo? Uma declaração de pura fé. É um culto. Mas quando eles começarem a perder suas casas, seus carros, não conseguirem pagar as contas do supermercado, você vai ver uma divisão, e então eles vão começar a brigar entre si. Mas isso não é algo para se comemorar.
Não precisamos de mais pessoas irritadas nos Estados Unidos. Já temos o suficiente. Não queremos que eles decidam que é hora de pegarem armas porque estão frustrados. Precisamos de alguém para acalmar as coisas. Infelizmente, esse tipo de liderança não está vindo de dentro de Washington. Então a China e o resto do mundo estão presos a esse problema. Como convencê-lo a desistir? Ele quer pular do penhasco, e isso é muito, muito difícil. E sim, é preciso apaziguá-lo. Veja, ele foi ao Oriente Médio dizendo, trilhões de dólares estão vindo para a América. Bem, não é bem assim. Muitos desses acordos são apenas para serem discutidos, sujeitos às condições de mercado. Você sabe, vai levar 10 anos, muito depois que ele se for, para que se concretizem, se é que vão. E você já viu o mesmo com as empresas. É mais fácil apaziguar Donald Trump e sair debaixo do martelo das tarifas dele do que confrontá-lo e dizer que o que ele está fazendo não faz sentido. Um martelo, porém, do qual ele não pode escapar e que está chegando, na verdade são 2 martelos. Um é o público americano, que não está satisfeito com o aumento dos preços e a perda de empregos. Quero dizer, voltando, na semana passada, a FedEx demitiu 20 mil pessoas. 20 mil pessoas que ganhavam entre 45 e 65 dólares por hora. Esses eram salários que sustentavam famílias. Agora esses empregos se foram. E na indústria de logística, as pessoas que fazem entregas esperam ainda mais demissões. Talvez 3 vezes esse número de pessoas sejam dispensadas. Então você tem o mercado de títulos. Em que momento os Estados Unidos vão à falência porque não conseguem levantar dinheiro suficiente? Lembre-se, ele acabou com uma grande parte do IRS, as pessoas que deveriam arrecadar dinheiro. Ele acabou com eles. Por quanto tempo os Estados Unidos podem continuar apenas pegando dinheiro emprestado para pagar suas dívidas? Acho que é um dilema porque, por um lado, eles não querem agradar demais o Trump, e por outro, querem que ele desapareça. Mas isso parece ser a criação de acordos que, na verdade, não vão se concretizar por anos. Parece ser algo mutuamente benéfico. Eles conseguem, como você disse, sair debaixo da pressão do Trump, enquanto Trump pode declarar uma vitória, mesmo que nada resulte disso. Mas além de tentar estabilizar o relacionamento com os Estados Unidos, como a China, tentando prendê-los a um acordo real, também existe essa necessidade ou incentivo de diversificar a sua exposição aos Estados Unidos. Só vi hoje de manhã que, por exemplo, a Colômbia quer se juntar ao Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Novamente, isso acontece em várias esferas. São as tecnologias, a dependência das indústrias e cadeias de suprimentos, até mesmo os corredores físicos de transporte que os países utilizam. E seus bancos. Claro, agora com os BRICS e as moedas. Então, de modo geral, você vê que é por isso que chineses e russos estão desenvolvendo esse corredor verde, porque estão criando novas bolsas de commodities. Todas essas coisas estão sendo discutidas, porque não se pode esperar que os Estados Unidos sejam gentis com você amanhã. Mas para onde você acha que isso está indo? Quando isso trará dor real para os Estados Unidos? Bem, quero dizer, existem 2 tipos de sofrimento. Um deles, mais uma vez, é para os consumidores. Vai levar cerca de 2 meses para que todas as tarifas em vigor realmente afetem os consumidores de forma significativa. Porque lembre-se, no caso do México e do Canadá, o impacto é muito imediato. Os preços dos alimentos estão subindo porque as coisas vindas do México estão mais caras. A madeira vai ficar mais cara porque grande parte vem do Canadá. A energia também pode ficar mais cara, já que era o fluxo barato de energia do Canadá que ajudava os Estados Unidos. O setor automobilístico está um caos. Eles produzem peças dos 2 lados da fronteira, lá no sul, no México, e ficam indo e voltando. Montadoras de automóveis. Uma parte é feita no México, outra parte é feita nos Estados Unidos. Tudo que for feito no México vai ser tarifado. Tudo que for feito no Canadá vai ser atingido.
a indústria automobilística não vai se sair bem. E só lembre, sabe, há um ano foi um aumento de 30% no pacote salarial. Não estou dizendo que não mereciam. Eles abriram mão de muita coisa durante a crise financeira, sob a promessa de que quando as coisas melhorassem, seria reconciliados. Em vez disso, a corporação não corta nas e-mails com a menção de 50% nas cidades festivas. O sindicato disse, olha, isso não é justo. Queremos a nossa parte. Você nos prometeu. Você mentiu para nós. Então, no final, eles conseguiram 30% depois de todas aquelas greves, como você deve se lembrar. Mas o problema é que isso não aumentou a produtividade. Só porque eles tiveram um aumento de 30% no salário, não significa que vão produzir mais carros. Na verdade, agora os carros estão mais caros. Ou seja, as coisas não estão indo na direção certa. Você está certo. As pessoas estão reduzindo riscos em relação aos Estados Unidos. E a ironia aqui é que foram os Estados Unidos que vinham dizendo que era preciso reduzir riscos em relação à China. Eles são pessoas más. Eles vão fazer coisas ruins com você. Eles vão praticar diplomacia da armadilha da dívida. Bem, não consigo pensar em nada mais parecido com diplomacia da armadilha da dívida do que a bomba da dívida americana, porque ela é sustentada até certo ponto dentro dos Estados Unidos, mas em grande parte por apoiadores de fora. Se esses apoiadores externos pararem, você vai ver um aumento nas taxas de juros. Quando isso acontecer, como eu disse, eles não têm meios de pagar essa dívida. Então qual é o futuro? O futuro é como eu disse, você precisa administrar os próximos 3 anos e meio. Espero que as pessoas não achem que o impeachment de Donald Trump será de alguma forma uma solução mágica. Quero dizer, eu sempre penso no Donald Trump e no J.D. Vance como em Star Wars. Você tem o Imperador, você tem o Darth Vader. Você não quer que o Darth Vader se torne o Imperador. No caso do J.D. Vance, as coisas que ele disse para a Europa, as coisas que ele falou sobre genocídio na África do Sul, enquanto ignora o verdadeiro genocídio que está acontecendo em Gaza. Quero dizer, esse não é o tipo de pessoa que você quer no comando dos Estados Unidos. Ele é um ideólogo e está muito, muito ligado a Palantir. Todas as suas atividades políticas até agora foram fortemente apoiadas por um dos proprietários de lá, e ele está determinado a, você sabe, defender os interesses dessas pessoas. Você já vê isso agora no governo. Os militares estão passando por uma transição, e por um bom motivo. Eles estão deixando de lado tanques, obuseiros, navios de guerra e porta-aviões para focar no que acreditam ser mais eficaz: guerra eletrônica, drones e mísseis. Isso não está acontecendo facilmente. O complexo militar industrial americano é antigo e está profundamente enraizado nos centros de poder. Muitos generais, almirantes, etc., assim que se aposentam, passam a integrar os conselhos dessas indústrias de defesa e trazem consigo uma enorme influência e acesso. Como resultado, haverá uma certa disputa nesse meio tempo. Até mesmo as agências de inteligência foram afetadas. Donald Trump não parece se importar com quem enfrenta. E essas são forças muito, muito poderosas que gostam de atuar nos bastidores, nas salas de reuniões cheias de fumaça, onde as decisões são tomadas e pessoas acabam morrendo ou outras coisas nefastas acontecem. Não estou dizendo que tudo o que eles fazem é nefasto. Só estou dizendo que eles têm feito a política nos Estados Unidos por um longo, longo período de tempo, fora dos limites dos representantes devidamente eleitos que deveriam estar fazendo essas coisas. Então, sim, agora o futuro não parece ótimo. Existem problemas. É bom saber que existem países por aí, e não é só a China. O Brasil percebe isso, a Rússia, em grande parte também. Quero dizer, os BRICS agora se tornaram essencialmente herdeiros responsáveis de um sistema que foi quebrado
justamente pelas pessoas que o criaram e deveriam sustentá-lo. A Europa está em algum lugar no meio. Parece não conseguir decidir para que lado quer ir. Em algum momento eles terão que tomar uma decisão. E não estou dizendo que eles devem escolher um lado ou outro. Estou dizendo que precisam começar a pensar na Europa, no que a Europa precisa para avançar. Eu diria que é muito parecido com os Estados Unidos, no sentido de que é preciso investir em educação, preparar sua força de trabalho para onde haverá dinheiro, onde existem salários mais altos. Para te dar um exemplo da hipocrisia de Donald Trump, ele fala sobre déficits na manufatura, como se isso fosse a única coisa que existe. O fato é que os Estados Unidos têm um superávit positivo na conta de serviços. Mas me surpreende que outros países não estejam dizendo, bem, os Estados Unidos têm um superávit em serviços. Precisamos impor tarifas sobre esses serviços, porque essa é exatamente a mesma lógica que Donald Trump usa. Então ele é muito simplista. É como o que ele disse sobre a queda do PIB. Ele diz que tudo de ruim é culpa do Biden, tudo de bom é mérito dele. Eu esperaria que uma criança de 11 anos me dissesse isso, mas não espero que um adulto, supostamente responsável, diga algo assim. Agora, eu já vi esses comentários. Quando o mercado de ações cai, é a economia do Biden. Quando sobe, é a economia do Trump. Mas é claro, pode-se questionar toda essa ideia de que olhar apenas para o mercado de ações seja necessariamente o melhor indicador da economia. De qualquer forma, é sempre ótimo conversar com você e espero que volte aqui novamente. Sempre. Eu ficaria absolutamente encantado em estar aqui. Você faz perguntas extremamente perspicazes e é uma honra participar do seu programa. Sei que você tem muitos ouvintes muito atentos. Obrigado. Thank you.